Olá, meu nome é Bruno Gonçalves e vou apresentar para vocês a programação do nosso primeiro curso online de Introdução à Actigrafia. Se você tiver interesse em fazer esse curso, acesse www.actigrafia.com e faça sua inscrição. Lembre-se, as vagas são limitadas. Esse curso será dividido em 11 aulas, sendo que a primeira vamos falar sobre a Introdução às Ciências do Sono e Cronobiologia. O que são ritmos biológicos, o que são osciladores circadianos, o período endógeno, o ritmo de atividade e repouso, um pouco sobre o processo de sincronização dos osciladores circadianos e também o modelo de controle de sono chamado CIS, que é controlado pelo circadiano e homeostático. Na segunda aula, falar sobre o uso da actigrafia para estudo do sono, explicar que a actigrafia ela estima parâmetros do sono. Essa estimativa é feita através de algoritmos que compara o resultado da polissonografia com a actigrafia. Essa comparação ela pode ser medida, a sua eficiência, por duas medidas, sensibilidade e especificidade. Vou falar também quais são os parâmetros estimados com a actigrafia, quais as vantagens em relação à polissonografia e suas limitações. Na terceira aula, vou falar um pouco sobre a comparação entre a actigrafia, polissonografia e o diário de sono. As vantagens que a actigrafia tem sobre esses métodos, as vantagens e uso da polissonografia, as vantagens que o diário de sono tem sobre esses métodos, algumas limitações da actigrafia, da polissonografia e do diário de sono. Na quarta aula, vou discutir um pouco sobre os relógios biológicos. O que são relógios? Como se dá os ajustes num relógio? O que são osciladores? Como ocorre o ajuste dos osciladores? As limitações que temos quando utilizamos o relógio como modelo para descrever a geração dos ritmos circadianos e como conseguiremos avançar na compreensão do sistema de temporização circadiano se utilizarmos um oscilador como modelo para descrevê-lo. Na quinta aula, vou falar um pouco sobre os actogramas, o que eles são, as suas utilidades e como interpretá-los. Como se constrói um actograma, como esse actograma pode auxiliar no diagnóstico de transtornos do ritmo. Também mostrar como o actograma pode nos revelar a evolução temporal de um ritmo circadiano. Quais são os tipos de actogramas? Na sexta aula, vou falar um pouco sobre como extrair informações importantes de um perfil diário médio. O que é esse perfil diário médio? Qual a relação desse perfil com o modelo de controle do sono circadiano e homeostático? Como o perfil médio auxilia no entendimento da evolução temporal do ritmo circadiano, como o perfil médio ajuda a entender as atividades regulares e qual a relação do actograma com o perfil médio diário. Na sétima aula, o tópico será os periodogramas, o que eles são, quais são as suas utilidades e como interpretá-lo. Você sabe o que é um periodograma? Qual a relação de período e frequência? Quais são os tipos de periodogramas existentes? Como os periodogramas nos auxiliam a entender o modelo de osciladores, de múltiplos osciladores? E qual a relação do actograma com o periodograma? Na oitava aula, vou falar um pouco sobre um método de análise chamado cosinor, que se baseia no uso de parâmetros de uma curva cosseno. Qual o histórico envolvido nessa metodologia, quais os parâmetros medidos pelo cosinor e quais as suas limitações. Na nona aula, vou descrever um pouco as análises não paramétricas do ritmo de atividade e repouso. Essas análises têm um histórico que está muito relacionado com o cosinor. Essas análises, na verdade, são uma evolução do cosinor. As variáveis não paramétricas que são medidas por essas análises. E também mostrar as limitações que essas análises têm. Na 10ª aula, eu vou explicar um pouco sobre como as recentes pesquisas estão utilizando a física não linear
para poder analisar os dados de actigrafia. Qual o potencial uso dessas ferramentas, quais as suas vantagens e quais as suas limitações.